Aí você ingressou no modelo essencial e conta pra gente qual foi a diferença que você sentiu em termos de captação dos conteúdos. Como é que foi essa diferença? Ah, completamente diferente. Primeiro que eu optei para o turno matutino, né, que para mim era melhor, porque as crianças estavam na escola, então eu conseguia, para mim era mais tranquilo. E assim, a coisa é paulatina, então você consegue ir acompanhando, né, não é tão intenso. Com o edital aberto é impossível dar todo aquele assunto na carga horária, não tem, é humanamente impossível. E a gente fica louco, né, assistindo aula, pegando aquele assunto, e no essencial a gente vai pouco a pouco, né? Pouco a pouco a gente vai tendo a aula, vai revisando, vai pegando questão e dá tempo de você fazer tudo tranquilamente, sem enlouquecer, né? Porque também depois do concurso da prefeitura, meu Deus, eu estava acabada. Eu tive uma série de problemas de saúde por conta desse estresse, né? De 60 dias praticamente ligada na tomada, sem desligar um minuto, porque eu ainda chegava do curso e ainda ia estudar. Sim. 10 horas da noite. Pois é, exatamente isso, Maísa. Eu gosto de falar sobre o modelo educacional do Brasil e que reflete diretamente no cenário de concursos públicos. Desde o cenário do vestibular, é muito comum, aliás, cada vez mais, isso vem acontecendo mais cedo, e eu posso dizer isso por ter sido professor de ensino médio, por ter sido professor de pré-vestibular, eu vejo cada vez mais que as escolas, assim como o cenário de preparação, eu tenho um cuidado muito grande com isso. Existem momentos que a gente não tem como, mas o que eu vejo é que a galera confunde muito um processo de ter aula disponível com aprendizagem. São coisas completamente diferentes. Se imagina, e caro candidato ou candidata que está me ouvindo nesse momento, a mera atuação, o mero sentido de assistir uma aula não significa que você aprendeu o conteúdo. Isso tem que estar muito Não, claro. absolutamente. E isso são processos completamente diferentes. Até porque, quando eu ministro uma aula de administrativo, a informação sai da minha cabeça para chegar até a sua cabeça. Você vai me entender. Nós vamos estabelecer uma relação de conexão, você vai entender o que eu falo. Só que essa informação ela não precisa ser apenas entendida. E aí é que está o problema. Ela precisa ser fixada. Então, uma coisa é você aprender acerca de uma informação. Outra coisa é você fixar essa informação. A ponto de você ter a capacidade de falar acerca dessa informação que você guardou. Então, de repente, quando você recebe a informação, você precisa contar assim, ó, é como se você tivesse que dizer para mim, ou dar uma aula para mim, acerca daquele assunto que você aprendeu. É por isso que quando a gente fala, mas de um estudo em grupo, ele é super eficaz. Em termos de Sim. pandemia, isso está cada vez mais difícil. Mas o ato de estudar em grupo, onde você elege uma pessoa para, por exemplo, dar aula sobre a temática que foi escolhida, isso possibilita que você tenha que ter feito um processo. Isso é muito importante. Que é você processar a informação. O grande X da questão não está em receber a informação. Está no processamento da informação. E é justamente o que os candidatos a uma vaga no serviço público é o que eles menos fazem. E o que eu noto, e fico muito feliz por conhecer sua história, justamente é o que você está me trazendo aqui cada vez mais, está trazendo em público para todos os alunos, está devolvendo para o universo o que você está recebendo, e isso é muito bacana, essa troca, para que as outras pessoas também possam enxergar. Eu coloquei o seu depoimento no dia do evento ao vivo. Sim. Eu coloquei também ontem no meu canal do Telegram e, sem dúvida, muitas pessoas me procuraram dizendo que se identificaram com a sua história. Isso é muito importante, sabe por quê? Muitos não vivenciaram esse processo. Por exemplo, nós tivemos um processo de consultoria onde nós tivemos a oportunidade de falar sobre a sua rotina. Exato. Conta pra gente o que é que muda quando você tem uma análise profissional da sua rotina ou quando simplesmente você faz de uma forma aleatória. O que é que mudou para você? Mudou tudo. Mudou tudo. Principalmente, assim, falando nesse processo de pandemia, que a gente está muito em casa, né? E as coisas de casa simplesmente consomem nosso tempo e a gente não se dá conta de que isso acontece, né? A gente fica, não,
eu vou aqui fazer um negócio, daqui a pouco eu volto. E você me chamou muita atenção disso. Você falou, olha, quando você começar, comece sempre estudando, deixe para fazer depois, porque se você começa fazendo para depois estudar, você já perdeu muito tempo e é 100% verdade isso. Eu comecei a observar isso e realmente isso é fundamental. E me ajudou muito no meu planejamento assim, e na minha vontade mesmo. Eu acordo, já vou, a primeira coisa que eu faço é ir pro computador. Para ver o que às vezes eu olho no dia anterior, o que eu tenho para aquele dia, eu olho no dia anterior, deixa eu ver o que tenho para amanhã. Deixa eu ver o que eu vou ter para amanhã, já. E isso, Maísa, num primeiro momento, sobretudo para quem não vivencia, talvez imagine assim, isso não tem tanta profundidade. Isso é tão engraçado que tem muita gente que faz isso até na sexta. Tem gente que faz na sexta, você tem essa possibilidade, né? Porque você tem como olhar a sua semana inteira. Mas tem pessoas que na sexta já planejam a semana posterior inteira de trabalho. Então, quando isso acontece, você se prepara para a tarefa. No seu caso, você já tem uma tarefa contínua, você já sabe o que você vai encontrar no dia a dia. Então, quando a gente se prepara, a gente faz assim, ó, amanhã é dia do quê? É dia de raciocínio lógico. Imagine que raciocínio lógico é uma matéria que você tem uma maior dificuldade. Amanhã é dia de português, imagine que isso é uma matéria que você tem mais dificuldade. Mas amanhã é dia de direito, é uma matéria, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? É uma matéria que você tem mais facilidade, imagine. Então, quando isso acontece, você vai ter um preparo mental para que você consiga desenvolver o seu processo. Isso é planejamento. Quando a gente tem um planejamento como esse, isso muda o processo como um todo. Se assim não fosse, não existia um cronograma de obras, por exemplo. Se o planejamento Exato. é importante. E você, na sua família, existe. Né? Então, é pensar nesse processo. Quando a gente fala numa obra, é só para que se entenda que é um projeto, é uma construção, enfim. Mas você tem que ter planejamento. Você tem um projeto básico, você tem um projeto executivo. Mas o que é que existe aí? Toda uma base procedimental para que você consiga chegar lá. A mesma coisa acontece no processo estudantil.